Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para agradecer o primeiro vídeo do ano e agradecer também a grande audiência que a gente teve nos nossos vídeos anteriores, no nosso canal, foi muito legal ter a participação de vocês. E começando o ano de 2003 com o pé direito, que realmente esse ano promete, tem bastante coisa boa, né, no mundo dos negócios, no mundo tributário, e, enfim. Nós vamos passar a vinheta e hoje, depois dessa vinheta, nós vamos conversar aqui com uma pessoa especialista na área tributária, de planejamento sucessório, patrimonial. Então, acho que vocês vão gostar muito desse assunto. Fiquem aí que a gente já volta, ok? Bom, pessoal, então, como eu disse antes, nós trouxemos aqui hoje a doutora Thaís Barbosa Costa, que é especialista na área tributário, planejamento sucessório, planejamento patrimonial, e nós vamos bater um papo aqui sobre discorrer os assuntos todos, de tudo aquilo que ela pode trazer para o mercado, e acho que nós temos muitas demandas que o mercado pode absorver, e ela, em parceria com a CONAP, podemos fazer um trabalho em conjunto, onde todos temos a ganhar, ok? Bom, então, pessoal, nós vamos falar então com a doutora Thaís Barbosa Costa hoje. Eu vou ler aqui apenas alguns detalhes do extenso currículo que ela tem, da capacidade incrível na área do direito tributário. Então, a Thaís é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Econômico na Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Tributário no Instituto de Ciências Sociais, com gestão de Ives Gandras da Silva Martins, e Direito Patrimonial e Sucessório na Fundação Getúlio Vargas. Tem mais de 20 anos de experiência profissional na área jurídico-tributário, é sócia do escritório Barbosa Costa e Torati Cassini Advocacia. Ela foi coordenadora do contencioso judicial tributário em grandes instituições financeiras, coordenadora de grupo empresarial na área tributária e em grandes escritórios de advocacia. Doutora Thaís, então, vamos falar da sua especialidade de trabalho, o que o teu escritório faz, o que CONAP e Barbosa Costa e Torati Advocacia podemos fazer e podemos oferecer para os nossos ouvintes, os nossos clientes. Tá? Em resumo, então, como é que seria o seu trabalho, doutora Thaís? Bom dia, pessoal. Bom dia, Valdir. É um prazer estar aqui. Obrigado. E é um prazer também essa parceria que a gente faz, já de longa data. Isso. A gente trabalha basicamente com planejamentos tributários, que a gente faz junto com a CONAP, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, e a gente faz o contencioso administrativo tributário também, que são os processos junto à Receita Federal do Brasil. O planejamento patrimonial, ele é a organização do patrimônio de uma pessoa ou de uma família, e ele envolve algumas áreas do direito, tais como o direito tributário, o direito societário e direito de família. Cada caso é um caso, são casos específicos. O que norteia um planejamento é o que as pessoas, qual é o objetivo das pessoas com aquela organização patrimonial. É uma proteção ao patrimônio da pessoa física? É um planejamento sucessório, né? Ou seja, antecipar um futuro inventário, eu já deixo todos os meus bens acertados entre os meus herdeiros para que eles não passem depois pelas dificuldades de ter que fazer um inventário. O planejamento patrimonial é uma área bastante rica do direito e as pessoas hoje têm utilizado bastante isso. Doutora Thaís, então, quais são os principais nichos de empresas que geralmente demandam esse tipo de trabalho? Valdir, geralmente são pessoas físicas que querem organizar o seu patrimônio e já antecipar uma sucessão, ou que querem obter uma economia tributária
e proteção patrimonial também. Ok, muito bem. E quais são os meios para fazer adequadamente essa proteção patrimonial? Nós podemos fazer com contratos de doação, testamento, estruturas societárias, né, dentre as quais a holding é a mais famosa, seguro de vida, previdência privada, existem vários mecanismos. E a gente vai adequando de acordo com o objetivo do cliente e com o rol do patrimônio que ele tem. Muito bem. Alguns exemplos de planejamento que a gente possa citar e falar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador? São inúmeros exemplos, como eu disse, geralmente é caso a caso, porque todo caso tem sua particularidade, cada família tem seus objetivos, mas a gente pode citar, por exemplo, um grupo familiar em que a empresa matriz, os sócios eram 3 irmãos, eles já tinham sucedido o pai deles, né? Era o patriarca, e depois eles estavam planejando já a sucessão deles para os filhos, mas eles não estavam conseguindo entrar num acordo, então eles cindiram a empresa em 3, cada um ficou com um ramo de atividade, e eles fizeram um acordo familiar. Existem alguns acordos, por exemplo, o acordo de acionistas para uma sociedade anônima, um acordo de cotistas, em que eles prevêem cláusulas de administração, entre outras, referente às ações e aos objetivos da empresa. E nesses casos em que há divisão das empresas mesmo, cada parte da família fica com empresa, nesse caso, por exemplo, eu fiz um MOU familiar, em que o grupo familiar entrou em acordo, é como se fosse um contrato, que a família deve seguir determinadas diretrizes, e assim, embora as empresas sejam distintas, o grupo familiar acaba seguindo a mesma orientação, e a prosperidade da família continua. Entendi. Um case específico nesse assunto teria, ou seria, sim, basicamente, situações diferentes para cada caso? São situações diferentes para cada caso, né? Esse foi um exemplo que eu dei. Um outro exemplo mais simples, por exemplo, a família tem bens na pessoa física e precisa e quer organizar esses bens numa pessoa jurídica para ter uma economia tributária. Então ela pode fazer uma holding, colocar todos os bens dentro dessa holding. Aí seria uma holding imobiliária. A gente tem que prestar atenção nas questões tributárias, né? Uma holding imobiliária, ou seja, cuja receita operacional ela é oriunda do aluguel de imóveis e da venda, compra e venda de imóveis. Ela tem a incidência do ITBI na integralização do capital, mas aí você tem uma economia tributária no dia a dia, que ao longo do tempo compensa. Então, também, quando a gente vai fazer um planejamento patrimonial, a gente precisa fazer cálculos. Tá? E pessoal, vejam que existem N possibilidades de planejamento, onde o intuito maior é que as pessoas veem possibilidade de ganho na sua empresa, na sua estrutura de patrimônio, de bens, etc. O importante é que, num mundo muito corporativo e onde a tributação é muito alta, é importante que se faça devidamente o planejamento tributário, porque muitos problemas acontecem e, assim, é melhor que se antever os problemas do que deixar para realizar depois do acontecido, que aí a situação é muito pior. Então, é muito melhor antever, planejar, para verificar uma situação que pode ser não tão favorável adiante. Doutora Thaís, finalizando, então, eu queria agradecer aqui a sua presença e dizer da importância na busca de ferramentas, né, para fluxo de caixa das empresas. E aí acho que esse trabalho em conjunto do seu escritório, da CONAP, a gente pode fazer, levar para o cliente alguns benefícios que hoje ele talvez
não perceba que existe e que um estudo que nós podemos fazer em conjunto tenha um ganho efetivo patrimonial e tributário. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Se quiser colocar mais alguma coisa, falar, o microfone está aberto para falar sobre alguma situação específica que você entenda ser importante. Nessa linha, né, de antever, de planejar, acho muito importante, porque depois que o problema se instala, geralmente se procura o judiciário, e aí são anos de briga. O que você planeja, além de você ter um ganho financeiro, você tem um ganho de tempo, de saúde, de paz. Então, é importante, sim. E nós sabemos que no judiciário do Brasil é muito demorado e que, quanto mais, com prazo menor que as pessoas veem essa situação, todo mundo ganha no final das contas. Ok? Doutora Thaís, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigada. Até uma próxima oportunidade, pessoal.